Fala pessoal, estamos chegando com esse app de quinta-feira, estamos gravando ele na quarta porque amanhã é feriado, dia 30 de maio, dia de Corpus Christi. Estamos aí gravando esse conteúdo para você, para falar sobre, basicamente o app todo vai ser sobre isso, só vamos pegar contornos diferentes, sobre a taxação aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Léo, vamos começar falando sobre o quê? Então vamos começar falando sobre o impacto no e-commerce. Câmara aprova fim da isenção para compras internacionais de até $50. Vamos destacar também a nota divulgada pela AliExpress repudiando esse fim da isenção, né, Léo? Exatamente. E também tem um recado importante para vocês. E esse recado já vai ficar agora, né, Luiz? A gente já tinha conversado, que é sobre o prazo final do imposto de renda, tá? Então é sexta-feira, dia 31 de maio. Então, depois agora aqui da nossa chamada, que a gente vai pedir para vocês compartilharem, a gente vai dar só uma dica sobre o que evitar para não perder esse prazo. É isso aí, pessoal. Então segue o nosso canal, compartilha, ativa o sininho e vamos que vamos para mais um app do Pílula Azul News. Então, pessoal, igual eu falei agora há pouco, sobre o prazo final do imposto de renda. É sexta-feira, após o feriadão aí do dia 30, né? Então, no dia 31 de maio, finaliza o prazo da declaração do imposto de renda. Quem já acompanha o Pílula Azul mais tempo e também o nosso Instagram e tudo, no ano passado a gente já tinha falado sobre isso, sobre essa dica, que é o seguinte: se você não conseguiu reunir todos os seus documentos, pelo menos entregue a declaração com o que você tem em mãos. O que é o seguinte: retificar após o prazo não gera multa, não tem problema, né? Mas deixar de entregar, sim, aí pode gerar multa dependendo da sua situação. E um detalhe importante, pessoal, aí também mais um recado: só tome um cuidado, você que não vai conseguir juntar toda a documentação e entregar, digamos assim, né, às pressas, né, de forma precária, né, a sua declaração, só tome esse cuidado. Após o prazo, não tem como retificar e alterar a forma lá de tributação, se é aquela declaração a completa ou a simplificada. Então, se você que não conseguiu juntar a documentação, preste só atenção nisso, tome esse cuidado. E depois do prazo de entrega, não tem como alterar essa opção, esse comando. Então, mas não deixe de entregar após o prazo, porque a multa pode ser bem alta para vocês. É isso aí, pessoal. E ontem uma notícia no fim da noite já, que foi a aprovação da taxação das compras internacionais, mesmo aquelas inferiores, né, a $50. A gente já tinha destacado lá no ano anterior que aquelas acima de $50 tinham uma razão, que o remessa conforme tinha uma razão, tinha um propósito. Então, tinha coisas interessantes nessa proposta apresentada, essa sim, pelo governo federal, mas a taxação agora vai ser geral. E teremos, é claro, impactos no e-commerce, não é mesmo, Léo? Exatamente. No primeiro momento foi aprovado na Câmara e agora vai ser encaminhado para o Senado. Mas, até pelo que a gente viu, possivelmente vai ser aprovado também lá no Senado e depois a gente vai comentar um pouquinho de como foi a votação. Mas qual que seria o impacto, gente? Hoje, a gente trouxe no web anterior uma situação sobre a questão das pesquisas internacionais, né? Do boom e tudo. Um outro ponto interessante, a Temu, que está por chegar aqui no Brasil, já teve inclusive remessa conforme deferido, já está regulamentada pela Receita Federal, já pode atuar aqui no nosso mercado. E o que vai acontecer? Essas compras até $50, como é hoje, você paga apenas o ICMS de 17%, lá da época do remessa conforme, e isso inclusive agilizou bastante as entregas e tudo, melhorou bastante. E agora o que vai acontecer? Mesmo essas compras vai ter uma tributação federal, que além do ICMS, que tem até burburinhos que para o ano que vem deve vir a ser tributado, na verdade, em 25%, hoje é 17%, aumentando essa tributação, mas isso entra um outro ponto. Também vai ter a tributação federal, que vai ser, a princípio, 20%. Então você vai ter ICMS de 17% mais os impostos federais de 20%.
Gente, o impacto vai ser grande para essas plataformas, para essas empresas. Vamos ver politicamente como que isso ainda vai ser tratado, mas eles trazem números, né, Léo? Qual que é o rumbo, né? Aí embaixo, lá embaixo. Isso. Estima-se que haverá uma perda potencial de... o governo estima, e uma das justificativas para poder fazer a taxação é que, ao não taxar, o governo estaria abrindo mão, deixando de lucrar aproximadamente 34 bilhões até 2027. Então, ou seja, existe uma justificativa econômica na taxação, porque haveria uma grande perda de receita, o que evidentemente a gente vai poder criticar um pouco mais aqui mais à frente na questão política, mas o que mais aí, Léo, que você quer destacar nessa questão do prejuízo do e-commerce? Sobre a questão do, digamos assim, do prejuízo do e-commerce, aí a gente tem que vislumbrar que até o próprio governo fala, né, que propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que são isentas para que não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil. Mas, na verdade, acaba que esses produtos, muitos deles não têm a fabricação no Brasil realmente, tudo. Então, não necessariamente estaria concorrendo com os produtos locais, mas é uma possibilidade realmente de barrar algum produto que talvez você importe de forma legal, né, digamos assim, pagando a tributação, e quem está comprando já diretamente no e-commerce não. Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte, sobre uma situação que como que vai mudar aqui e como que está hoje em vigor a tributação. Igual eu falei, 20%. E acima de $50, aí tem uma tributação de 60%, mais o ICMS, e também inclusive tem um limite, tá? Que vai ser um novo limite que vai ser para esse tipo de importação de $3.000, cerca de 16 mil hoje na cotação atual. E é um ponto importante que possivelmente, como que vai surgir isso? Hoje já vai vir direto no remessa conforme, porque hoje remessa conforme você paga 17% do ICMS. Então, possivelmente eles vão vir embutir já também os impostos automáticos. E no início da discussão chegou a aventar a alíquota de 25%. Tá? Agora foi aprovado 20%. Vamos ver como que vai chegar até o presidente para sancionar ou vetar a lei, né, Luiz? Exatamente. A AliExpress divulgou uma nota criticando, repudiando o fim da isenção e pedindo apoio do governo para que isso não passe de forma definitiva, porque a tramitação das casas impõe que agora ela vá ao Senado, depois vá à sanção, e toda aquela questão... agora não adianta, a gente já tem que vir um pouquinho para a questão política. Eu até consigo imaginar o Lula fazendo um veto fake lá, sinceramente. eu consigo imaginar ele fazendo esse veto, fazendo o discurso, e aí isso voltando e esse veto sendo derrubado. Porque, gente, vamos lá. Porque tá do lado da população, não sei mais. Olha, nós comentamos no ano passado que muito provavelmente isso não passaria, pela própria declaração do Lula. E vamos ser francos e honestos quando a gente fala de política, que é o seguinte: se houver mesmo uma vontade, uma pressão do governo, né, do chefe do executivo, aí ele vai fazer o quê? Quando ele quer mesmo, ele vai falar com o seu partido, que vai cooptar os seus aliados, e ele vai fazer o que ele quer. A bem da verdade é essa. Sim. Principalmente em um projeto que afeta tanto a sua popularidade, no caso afeta de forma negativa, porque se você perguntar para o brasileiro médio, para qualquer pessoa, eles vão falar que a culpa é do Lula. Sim, com certeza. Porque não existe entendimento político das pessoas sobre de quem que é o projeto. É de um cara do PP, se eu não estiver enganado, alguma coisa Lira do PP. Vou tentar localizar aqui. Não é o Arthur Lira, né? É outro Lira. Porque o Arthur é Átila Lira. Átila Lira, justamente. Então assim, aí chegou lá. Aí sabe o que é o mais engraçado? Aí fica para você, Seller, saber, né, dessa informação. Sabe quanto tempo que foi a votação, Léo? Eu vi na internet e depois acompanhei. Ela demorou 20 segundos. Por quê? Mas como assim uma votação em apenas 20 segundos? Gente, o voto não foi nominal. Eles fecharam um consenso sobre o tema
Olha só para você ver como o Brasil, nesse ponto, é que eu falo mesmo, se quiser achar que eu estou errado, que acha, critique, pode comentar aí. O Brasil é o país da sacanagem, não tem condição. A votação pode não ser nominal para que o seu deputado não apareça lá como, por exemplo, como favorável. Entendeu? Ou seja, para que não afete a imagem desse parlamentar, desse deputado. Então, quer saber quem que aprovou? Todo mundo aprovou. Porque se o voto foi fechado dessa forma, houve um consenso entre os líderes dos partidos e etc., é uma aprovação geral. Então, se algum deputado palhacinho aí que você conhecer vir falando, eu era contra, não era não. Porque se você fosse contra mesmo, haveria possibilidade, e aqui a informação, tá? Dos deputados, e um número pequeno de deputados, apenas 31 deputados, se eles se opusessem à votação nominal, eles poderiam ter feito esse movimento, a votação nominal não, se opusessem à votação da forma como foi feita, ela seria convertida em nominal. E aí sim, nós veríamos quem foi a favor e quem foi contra. E aí sim você poderia dizer se foram os do PT, se foram os do PL, se foram os do PSB, os do MDB e por aí vai. Só que não foi assim. Como ela foi... como se fosse um acordo de cavaleiros, né? O que é um absurdo, principalmente, eu acho que assim, deveria ser vetado na casa quando o assunto é de tão relevância, tanto impacto, né? Tanto impacto, né? Talvez melhor seria que todas as votações fossem nominais, mas a gente pode até acreditar que pela dinâmica, velocidade, celeridade, alguma coisa ou outra poderia não ser. Mas um assunto assim, tão importante, nós não tivemos 31 deputados que tiveram a coragem de se opor para que então aí essa votação tivesse que ser nominal. Então você acha que seu deputado é corajoso? Tal, mentira. Porque nós tivemos 31 para se opor e fazer com que a votação fosse às claras. Então eu não acredito. Se vier o Lula votar, eu acho que vai ser só vetar, né? Falei votar? Vetar vai ser só historinha. Sinceramente, para mim foi uma decepção. Tem o lado bom? O lado bom é tal de proteção do mercado nacional. Mas como o Léo disse no início, tem coisas que a indústria nacional não faz. E talvez ficaria caro passar a fazer, não sei, sabe, né, Léo? Você consegue imaginar alguns exemplos? Tipo película de celular, talvez, capinha. Será que seria interesse da indústria nacional produzir isso? Não sei. E até um detalhe que é interessante, até que a AliExpress também... essa é até uma curiosidade que eles trazem aqui na nota também, que faz sentido, é o seguinte, que quando a pessoa viaja para fora do Brasil, ela pode trazer alguns produtos. E essa cota de isenção não vai mudar, vai continuar lá com R$5.000 a cada 30 dias. Então, digamos assim, na verdade vai favorecer quem tem condição de sair do Brasil e trazer produtos. Então, quem está aqui no Brasil, que geralmente esses produtos são geralmente uma classe realmente menos favorecida, vai comprar até $50. Até $50. Então, quem ainda vai ter condição de ficar saindo do Brasil, a cada 30 dias pode trazer produtos em valor de R$5.000 com isenção de todos os impostos. Aí é ICMS, é esse federal que agora vai incidir. Então, talvez, pelo que a AliExpress faz, na verdade, um aumento da desigualdade, que é a classe mais baixa que não consegue viajar para fora do país, não vai conseguir comprar seus produtos importados. E quem sai viajando para fora do Brasil consegue entrar com até R$5.000 em produtos com isenção total de impostos. O rico mesmo, ele vai fora e compra. O rico mesmo, viu, gente? Não é como o pessoal costuma dizer, não é o cara que tem o renegade parcelado, não. É o rico, a pessoa que não tem problema com fazer uma viagem internacional e gastar 30 mil, 50 mil, 100 mil numa viagem. E nós temos uma camada da população, claro, muito inferior à maioria, que consegue fazer isso sem problema nenhum. Essa pessoa não compra na AliExpress, não faz esse tipo de compra. Vai lá e busca, vai lá e compra, vai lá e troca o iPhone lá, direto na fonte, entendeu? Agora, o pobre, coitado, nós estamos falando de $50, gente, porque também, aí nós temos uma população relevante ali, uma classe média, uma coisa que até faz uso disso também, que até compra alguns produtinhos ali e tal, e compra alguns acima de 50 também, e aí já vem a taxação. Mas a pessoa que fazia ali sua comprinha honesta, coitado, sua comprinha humilde, achava às vezes uma coisinha que
que não vai ser fabricada aqui porque a indústria brasileira ela vem se deteriorando, então não vai encontrar mesmo, simplesmente não vai achar. Agora aquele produto que ele achou legal na internet, ele não vai poder trazer porque ficou caro. Exatamente. Então, a princípio foi uma bola fora, né? Aí é de todo mundo, hein? Vamos deixar claro aqui, sim, porque sim. assim como a gente destacou a questão do regime especial bola fora do governo do estado de Minas Gerais, assim como a gente já descartou as bolas dentro, né? Porque até a própria flexibilização quando foi feito o regime especial, bola dentraça do Zema mesmo, show de bola, destacamos a bola fora. E aqui é de todo mundo, é importante que isso fique claro que ninguém está salvo aqui não, nessa questão ninguém está salvo. Acho que se o governo federal quisesse mesmo, ele tinha conseguido dar força para o negócio também para frente. Se fizer agora vai ser circo. E a votação covarde da forma como foi feita, ela não isenta nem gregos, nem troianos, nem Nicolas, nem, como é que chama lá aquela do PT, a Gleisi Hoffmann, ninguém está salvo não. Ninguém está salvo não. É importante a gente falar disso porque senão às vezes ficam falando que o EP está tomando parte, não está não, nós estamos justamente falando que todo mundo se omitiu. Vamos ver como é que vai ser no Senado, mas lá é uma casa menor, né? E aí, pessoal, inclusive deve sair a votação no Senado bem rápido também. Lógico, quando é assim. E aí saindo, se for após o EP, a gente até faz um stories bem rapidinho, só falando que também saiu a votação no Senado, certo? É isso aí, pessoal. Olha, o app de hoje fica por aqui, nós realmente nos propusemos a falar tudo sobre esse tema e qualquer coisa que vocês quiserem comentar, ponderar e até, enfim, nos corrigir se a gente tiver errado em alguma informação aqui, fique à vontade, vai nos comentários. Forte abraço, pessoal, até o próximo app. Forte abraço, pessoal, e não esqueça, entregue a sua declaração de imposto de renda. E bom feriado. E bom feriado. Até mais.